partir de agora, você acompanha o programa Caminhando com Jesus, com Irmã Eliana e Ana Ariel. Olá, boa tarde, queridos amigos, ouvintes e telespectadores da Rede Boa Nova, de rádio e televisão. Eu sou Francisco Malgeri Filho, estamos aqui, juntamente com a Irmã Eliana, dando início a mais este programa, Caminhando com Jesus. Participe conosco, vocês todos conectados nesta rede de comunicação espírita cristã. Deixe o seu recado, sua pergunta, seu comentário, que muito nos alegra. É uma honra para nós tê-los aqui conosco. Hoje nós temos como tema uma citação de Mateus, capítulo 9, versículo 12. Os sãos, ou seja, os que não estão doentes, né, não têm necessidade de médico, mas os enfermos. Então, essa é a citação de Mateus, capítulo 9, versículo 12. Aí tem também uma outra citação que vai ser comentada, que é a seguinte: que fazer quando o bem que faço se torna um mal? Então, vamos lá. Deixe o seu recado, faça a sua pergunta, e a irmã Eliana, então, irá responder, irá fazer seus comentários, seus aconselhamentos, nos ajudando a caminhar com Jesus. Caminhando com Jesus, seremos mais felizes. E também não deixem de compartilhar o nosso programa e participar através dos nossos canais. Então, nós temos vários canais aqui para vocês participarem. Eu vou citá-los aqui. Temos o WhatsApp, 011 99643 3827. Repetindo, 011 99643 3827. Temos também o YouTube TV RBN. Então, no YouTube vocês têm a oportunidade de também acompanhar o programa e participar. Também não esqueçam de dar o likezinha para o nosso programa, que é muito bom não só para o programa, como para a Fundação também. E temos também o site da TV Mundo Maior, que é tvmundomaior.com.br, onde você pode acompanhar o programa, e temos os telefones do Clube Amigos, são 3 telefones. Telefone fixo, que é 011 2458 3214, então, 011 2458 3214, o celular 011 97261 0272, e o 0800, que é 0800 120 1838. Então, temos várias formas que vocês podem comunicar. Então, não deixe de colocar sua pergunta, sua dúvida, o seu anseio, se você está sentindo alguma coisa que necessite uma palavra amiga, de conforto, também coloca lá. É um prazer, uma honra para nós. E também pedimos, queridos amigos, de convidar outras pessoas, conhecidos, parentes, para também virem para este programa e dele participar, e formando assim uma corrente. Pode ser que não seja no momento, mas depois, nas reprises do programa, ou então no acesso ao YouTube. Então, sejam todos bem-vindos, e vamos, então, passar a voz à irmã Eliana. Então, o tema hoje é: os sãos não têm necessidade de médico, mas os enfermos. Citação de Mateus, capítulo 9, versículo 12. E também, que fazer quando o bem que faço se torna um mal? Então, é isso que nós vamos abordar hoje. A irmã Eliana,
querida irmã Eliana, boa tarde. Tudo bem com a senhora? Boa tarde, Francisco. Boa tarde, querida Rede FEAL. Boa tarde, Francisco. Boa tarde, Regina e todos os nossos irmãos queridos que mantêm esse programa, esses sócios tão amorosos e sócio Boa Nova, os que nos escutam, os que nos alcançam, os que estão buscando na palavra de Deus, à luz da doutrina espírita, da sua ciência, da sua filosofia, buscando um lenitivo para as suas maiores dores. Nós abrimos hoje o programa em solidariedade e amorosidade com os povos invadidos, né, as pessoas invadidas, povos na Ucrânia, né, invadida, e a população invadida, as pessoas. A gente não pode pensar em um povo, uma raça, vamos pensar no singular, meu filho, minha filha, meu irmão, meus irmãos, o parente, o vizinho do canto, sabe? A gente precisa colocar a guerra para perto de nós, para que a gente possa ser verdadeiramente solidários. Quero convidar vocês hoje para fecharmos a nossa oração, aqueles 5 minutos de prece, fazendo uma prece por aqueles seres, tanto os seres que estão levando essa ocupação, quanto os seres que estão sendo ocupados e retornam, a guerra que sempre está ligado aos dois polos da vida, né? Ela é necessária, a guerra é necessária. A gente pode então trazer a guerra para as guerras íntimas, pessoais, esposa e esposa, filho e pai, mãe. Às vezes a gente fica lá na Bósnia, ou então fica lá no Oriente, ou então fica lá, né? Vamos trazer para dentro do lar, porque, segundo a grande literatura de nosso amado espírito André Luiz, as causas sociais, né? Ele é o curioso, porque um dos irmãos aqui que nos escreveu pergunta das causas sociais das aflições, e a gente até traduziu por causas atuais das aflições, porque as causas sociais são atuais, na verdade, né? Deus, o planejamento reencarnatório de um povo, de um período histórico, necessariamente não precisaria passar por guerra. A sexta lei, né, a lei de destruição, chamada no livro 3º do livro dos Espíritos, as leis morais, ali na pergunta 744, está ali que é um instrumento de evolução moral, né, ele tem um fundamento, mas ele é provocado aqui, são consequências atuais, estariam dentro das causas atuais. As causas sociais hoje estariam dentro das causas atuais. E qual é a causa atual de todos os males? O próprio Evangelho nos ensina. Chegamos a uma tecnologia avançada, uma ciência ímpar quase, indo aos mundos siderais, mas moralmente, de forma ética, nós estamos lá atrás, ainda tribais, não é? Tribo lutando com tribo, por espaço, por alimento. A guerra continua da mesma forma. Ela está mais sofisticada, ela está mais até perigosa, porque era tribo a tribo. Agora não, ela pode destruir o planeta, né, vamos dizer, as nossas vidas se transformam no hecatombe. Então, convido vocês a olharem as suas guerras íntimas, a fazerem o percurso, né, da caminhada, da pacificação dos seus interiores, né? Até trouxe para ler, né, das guerras no item 3º, a pergunta 742, 743 e a 744, que é bonito, o objetivo da providência, né, que coloca a guerra, muitas vezes, até como necessária, que a resposta dos espíritos para Kardec é a liberdade e o progresso. Então, esse fim positivo na pergunta 744 pode trazer para nós uma resposta mais ampla, vamos dizer, mais dentro do contexto universalista, do que a causa que leva o homem a fazer a guerra. Aqui, na pergunta Guerra 742 do livro das Leis Morais, está a predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual, as satisfações das nossas paixões, né? Ele usa, até que a gente tirou daqui a imagem dos grupos, das barbáries, né? O direito do mais forte, mas hoje continua o direito do mais forte, não é? E o mais fraco faz, então, alianças, então tem 2 fortes, daqui a pouco tem um terceiro, então, de repente, a gente está reproduzindo de uma forma sofisticada um mundo, né, de guerras e dores que
já está representado há alguns anos, né? Escolhi para vocês hoje para fazer a nossa vibração, aquela canção linda que foi refeita pelo grupo irlandês musical com Pavarotti, antes da sua partida, do seu adeus, né? Em que ele convida esse vocalista, como é que eu até notei o nome dele, o Bono Vox, né? Que ele faz uma leitura, uma tradução atualíssima, né? Muito grande das guerras e evocando, né, a nossa querida Mãe Santíssima. Mas vamos deixar para o fim. Vamos voltar aqui à questão, aquela pequenina questão da Bárbara. Quando faço o bem, pensando em fazer o bem, e é recebido como mal, o que fazer? Aí a ingratidão. Nós estamos dentro do tema da ingratidão. Sou testado na minha capacidade de resistência de continuar fazendo bem, independente de ser reconhecida, louvada, põe tapete vermelho, flores, diplomas e etc. Ou aquele que fala, nossa, essa pessoa fez mal, isso, aquilo outro, né? Pegou o seu bem e pisoteou o seu bem. É uma prova para o nosso espírito. Sempre estava conversando com o nosso irmão Francisco, nós dois aí fazendo um bate-volta para o tema de hoje, né? Os nossos males, por que a escolha, né? Por que veio a intuição da escolha que os sãos não têm necessidade de médico? E a guerra aqui, no grande ponto que nós estamos vivendo atualmente, ela tem um sentido também de medicamento, né? E é para os enfermos. Qual a enfermidade que nos leva, né? Qual o caráter, o que está dentro de nós que nos leva às diversas enfermidades. Então, escolhemos uma passagem do Livro da Esperança, capítulo 78, que é bem lembrado pelo nosso querido irmão Malgeri, né, editado pela União Espírita Cristã, como ele bem nos colocou. Eu ganhei de presente aquela obra linda de Emmanuel, do Evangelho segundo Mateus, né, que foi dele mesmo que eu ganhei. Então, fui abrindo a casa e nos saiu justamente isso. Olhemos para as nossas disfunções, enfermidades, né? Ou a pessoa que não nos compreende, que não nos acolhe, e que provoca em nós sombras, reações adversas, sabe? Da guerra, provoca em nós a guerra interior, o direito à guerra, o direito de contra-atacar com a maledicência, com a calúnia, muitas vezes, sabe? A gente tem um contra-ataque ainda no gatilho, né? Pá, a gente atira de volta, né? A gente não consegue contornar, respirar e lembrar como Epíteto, né? Como o Epíteto, né? Aquele grande filósofo fala, né? Os eventos da vida, eles têm peso na forma como eu conto eles para mim. Então, vamos convidar vocês hoje a recontar, ser um contador de histórias para si mesmo. Deixa eu contar essa história desse evento para mim de uma outra forma. Mesmo que o outro chegou e contou de uma forma triste, isso aqui, deixa eu ver se eu consigo recontar essa história para mim. E observe que Deus põe pessoas no seu caminho que recontam, mas o seu orgulho não deixa você perceber que é uma outra visão. E se é uma outra visão e chegou até você, é Deus penalizando e dando a você, como hoje estamos falando com a Bárbara, que deixou essa linda questão, como também nossa irmã Soque, que deixou uma questão lindíssima de grande dor vivida, né, que são as causas mais profundas das aflições, né, que estão aí nas relações até anteriores, né, e também atuais. As anteriores se ajustam às atuais, não estão só nas anteriores. A gente precisa entender que a pedagógica com que Kardec edita as questões com a intuição do Espírito de Verdade, na construção da doutrina espírita, ela tem o tom, né, de se fazer compreensível para nós que ainda estamos aí no beabá da transcendência, no beabá do filosofar, no beabá da ciência moral, de pensar no bem comum, não no meu, né, mas de pensar no bem comum, que é a grande arte, lá em Aristóteles, né, lá atrás, essa mensagem maravilhosa do bem comum, que você pega o Livro dos Espíritos, pega a codificação inteira, e você pode pôr aquela frase linda dele, né, quando ele define ética, e faz aquela separação entre o que é bem e o que é bom, que nem sempre o que é bom é o bem, né, e o que faz bem não é bom. Enfim, todo esse jogo maravilhoso aí que a gente se perde nele. Então, vamos fazer uma leitura de Emmanuel, muito didaticamente. Interpreta, então, os que têm saúde para dar e vender, né, não têm necessidade de médico, mas sim os que estão em falta, os que estão na ausência.
não é? E aí ele vai falando de milhões de nós, né, que somos almas enfermas. Então, conversando um pouquinho ainda, indo adiante, nós temos 3 categorias no capítulo 3º. Curioso que capítulo 3º é tudo tão concatenado na doutrina, lindo, a gente vai descobrindo. E 3 princípios maravilhosos. O que é a Terra? É um planeta escola, então eu vim aprender, o que mostra que eu não sei, mas o tempo todo eu sei. E eu contesto do altar das minhas santificações, né? Não ouso nem pensar, nossa, será que pode não ser? E averiguar, e com espírito de ciência, né? Como disse André Luiz, em tudo uma ciência de começar. É um planeta hospital, então eu estou enfermo, tem enfermidades em mim que vão aparecer, dependendo dos ciclos da minha vida. Geralmente, na velhice, quando não cuido na juventude, vem esse carreamento de enfermidades, né, na nossa vida. E num presídio, ou seja, estou preso à sobrevivência, ao trabalho, ao salário, às relações familiares. Por quê? Porque senão eu não estaria ali. Então, realmente, entrei num planeta que é lindo, como se fosse uma penitenciária de luxo, essa terra linda que é o planeta, né, com belezas magistrais que nos encantam a visão. Então, o nosso querido irmão Francisco vai fazer algumas leituras e eu também, tá ok? Pode fazer para nós, Chico? As relações, né? Como disse ele, somos milhões de espíritos enfermos, e de muitos séculos, com débitos e inibições, contraídas em existências passadas. E aí ele vai fazendo uma reflexão para encontrar na palavra de Jesus uma coleção de receitas articuladas, com vistas ao quê? A terapia da alma. Então, são 10, né, momentos, como se você aplicar todo dia, pôr do ladinho da cama, fazer, sabe, um espelhinho ali, acordar de manhã, ou correr ali naquele texto, quando tem um problema, a gente tem a solução, e a gente inibe dores, e supera adversidades. Até já. Francisco, uma leitura querida, amigo e bom amigo. Vou me mutar. Irmão, tá, irmão, querido irmão, então, essa fala da irmã é de extrema importância para o nosso aprendizado, para o nosso caminhar, né? Então, nós estamos num planeta escola para aprender, num planeta hospital para ser curado, e num planeta prisão para não fugir, né? Porque senão a gente foge. Então, aí Emmanuel, ele nos traz, para cada viciação que temos, ou cada problema, cada dor, ele traz uma resposta que Cristo deu. Então, eu vou aqui ler algumas delas e a irmã vai complementar. Então, nós temos aqui, nas perturbações do egoísmo. Então, o que Jesus nos fala? Faze aos outros o que desejas que os outros te façam. Né? E na cólera, como enfrentar a cólera? Ou como responder amorosamente à cólera? Na paciência, possuirás a ti mesmo. Na revolta, humilha-te e serás exaltado. Olha só, para cada coisa, né? Quem é que não fica encolerizado, revoltado, tem acessos de egoísmo? Né? E nesse planeta escola, temos tudo isso. Né? Na paralisia de espírito, na paranoia da vaidade, quem que não tem uma pontinha de vaidade lá dentro? Né? Não entrarás no reino do céu sem a simplicidade de uma criança. Coisa linda. Na paralisia do espírito por falsa virtude, né? Se aspiras a ser o maior, se no mundo o servo de todos. Então, Jesus mesmo dizia, eu estou aqui para servir, eu vim aqui para servir. Se Jesus veio aqui para servir, o que falar de nós? Né? Então, temos que servir. Né? Isso aí é uma forma de combater as nossas falsas virtudes. Né? Daqui para frente, a irmã que continua, né, irmã?
Sim, sim. Aí ele segue dentro dessa lógica maravilhosa, nos delírios da ignorância, nas dores por ofensas recebidas, nos desesperos provocados, nas crises de incerteza. Vejam que são questões que vão vindo, né? Ele começa lá desde a perturbação do egoísmo, da cólera, revolta, vaidade, tudo que são coisas que a gente precisa olhar. A gente sabe assim, sabe? Mas precisa olhar. Quando é que essas forças atuam em nós? E quem que conta isso para nós? Nós mesmos? Não. Espelho, espelho meu, eu sou mais bela. Não tem jeito, no conto de fadas já está lá a resposta. A gente vai se achar mais bela e o espelho vai dizer que não, tem alguém mais belo que eu. É uma pessoa que te mostra. Quem é que te mostra isso? A criança. Porque ela é sempre aprendiz, corrigida, ela se emenda, né? Ela busca te agradar, ela tem todos os quesitos. Quer dizer, imita uma criança. Com o mundo adulto, a gente tem vergonha disso, a gente acha que ele vai ser tolo, que não vai ser compreendido. Não vai mesmo. Jesus foi compreendido. Eu quero uma compreensão que nem o Cristo teve, né? Na minha jornada, eu não quero molestar ninguém, eu quero todo mundo consertado e alegre comigo. Impossível. Um homem que só tem amigos é perigoso, hein? Não é? Pois o Cristo não teve só amigos, aliás, ficou sem amigos, né? Então vamos lá. Então vem aqui, ele vem, o último lido por Francisco, na paralisia do espírito. Então, nos quistos mentais do ódio, ama os teus inimigos, porque senão a sua justiça não será superior, disse ele, né? Nos delírios da ignorância, então você se acha certo, correto, julgou, condenou, fechou, aprende com a verdade e a verdade te libertará. Então existe uma outra verdade, que é a amorosa, e ela te liberta. E se você vasculhar, olhar, o amor, como ontem fizemos até uma frase de Chico Xavier nesse sentido, né? Onde tem amor, o mal é expulsado, é como a luz que expulsa as trevas. Onde não tem amor, aí aparece a escuridão. E o amor é tão claro que ele vê, mas ele sabe contornar, ele sabe educar, para você ficar totalmente omisso ou indiferente ao que precisa ser corrigido. Mas é planejar essa autocorreção, essa mútua correção, quando você é um chefe de família, quando você é uma mãe, quando você é um educador, quando você tem uma posição de autoridade, né? É pensar e elaborar um caminho de construção, que aquela pessoa chegue no lugar que você viu, porque também não adianta. Só chibatadas leva, né, à revolta. Não tem quem não se revolte de tanto apanhar, né? Nas dores por ofensas recebidas, perdoa 70 vezes 7 vezes. Gente, 70 vezes 7 vezes, olha quantas vezes, né? Em um só dia termina a fala. Será que teve tudo isso de gente fazendo mal para nós em um só dia? Nos desesperos provocados por alheias violências, ora pelos que te perseguem e caluniam. Vocês já tentaram fazer isso mesmo, em verdade? Ai, deixa eu tirar minha dor, meu ódio, minha razão, minha justiça, e deixa eu orar por essa pessoa que fez essa calúnia, que faz essa perseguição sistematizada. Todos temos. De alguma forma isso aparece no nosso caminho. Nós execramos, nós nos desequilibramos, em vez de buscar a oração. Nas crises de incerteza, que é a última nossa, né? Quanto à direção espiritual, que a gente tem, será que estou certo? Será que está certo? Né? Se queres vir após mim, nega a ti mesmo, toma a tua cruz e segue. Jesus não falou que ao encontrá-lo nós teríamos uma vida de paraíso. Bom, tem uma linha toda que encontra em Cristo prosperidade emocional, intelectual, até monetária. E a gente confunde isso com Deus pagando um pedacinho aí para nós, para a gente amá-lo. Aí, de repente, a figueira seca. O rio também seca. Acabou, cadê nosso amor? Porque a gente confunde Deus com um doador de riquezas. Mas o povo hebreu, se vocês quando estudam a história do povo hebreu, bastante sofrimentos. Estamos num planeta de provas e expiações. E aí todo mundo às vezes fala, nossa, que visão depressiva da realidade, mas é uma visão cultural, olha para a realidade, a gente quer fugir da realidade. A gente foi o protagonista de nossas vidas anteriores, não se esqueça disso. E com tudo que eu olho, que eu sei que eu trago em mim, eu posso mudar. Se eu não olho o que eu trago em mim, que precisa ser mudado, jamais eu vou mudar. Se eu me encantar comigo mesmo, como Narciso, né, olhando para a coisa e se achando belo, como que eu vou mudar sem ver meus defeitos, sem fazer a plastiquinha, buscando aí hoje a medicina maravilhosa, né, para recompor minha face e tirar aquela deformidade que eu trago?
A saúde está ligada a essa profunda conhecimento da causa das suas aflições. Está vendo? Ele termina dizendo, né? Nós, as consciências que nos reconhecemos endividadas, regozijamo-nos com a declaração consoladora do Cristo. Não são os que gostam de saúde os que precisam de médico, mas sim os que estão doentes e enfermos. Então, nós precisamos do médico alheio. Somos espíritos enfermos. É simples assim. De repente aparece a enfermidade no reconto do seu lar. Isso, se você finge, lá dentro de você aparece, você sabe. Não dá para mentir para si mesmo, dá para mentir para os outros, né? No gabinete de tratamento, instalado nas esferas superiores, dos quais instrutores, benfeitores da vida maior nos acompanham, analisam ações e reações, mas é preciso considerar que o facultativo, quer dizer, a nossa escolha, mesmo sendo nosso Senhor Jesus Cristo, não pode salvar o doente nem auxiliá-lo de todo se o doente persiste em fugir do remédio. Toma a tua cruz e me segue, ou seja, o bem alheio, o bem comum. Todas essas buscas em torno de nós, os enfermos da alma. Bom, o quadro é lindo. Esse é o pedaço do livro da Esperança. Depois, no Reformador, também tem um pedaço lindo, em julho de 1966, diz aqui o livro. Depois, no Escrínio de Luz, do Clarim, nos quadros de luta, também ele fala sobre tudo isso. Olha quantas vezes Emmanuel tocou nesse assunto. No Reformador, setembro de 1969, né? Os acidentados de alma, ele analisa, no Estude Viva, da FEB, da editora, em Plena Marcha, da GN, Nascer e Renascer, ele analisa de novo. Pensa, quantas obras, né, para ele analisar algo de uma frase de Jesus. Fora que, né, em outros contextos, ele analisa de outras formas. Emmanuel, através das abençoadas mãos de nosso medianeiro Chico Xavier, né, que nesse ano, 2022, são 20 anos, o segundo decênio, né, da partida dele em junho. A gente sempre lembra disso. Bom, não sei se a gente está no fim aqui. Não tem leitores? Algum leitor, alguém para falar, Francisco? Tem sim, irmã. Tem uma colocação de uma ouvinte, que se chama Mariana Mendes, de Curitiba. Ela diz o seguinte: sinto que as pessoas ultimamente estão com as palavras carregadas de mágoas e angústias, e esta situação acaba me influenciando, e não quero que isso aconteça. Quero ter em mim somente palavras de conforto, mesmo nas situações mais difíceis. Então, esse Mariana, é o comentário da nossa ouvinte Mariana Mendes, de Curitiba, irmão. Mariana, é tão importante esse seu depoimento, ele é verídico, ele é sincero, ele é grata, viu? Gratidão nós da FEAL e os comunicadores, né? A gente agradece esses testemunhos de transparência da sua própria vida, do seu colocar-se. É tão bonito, a gente avança, sabe, Mariana? E ensinamos os outros também a avançar, não é? Sim, são coisas que atrapalham o nosso caminho, mas são como testes, sabe? Veja como, aí, eu vim no meu teste. Sempre temos, ou no emprego, ou no trabalho, ou na família, aquela pessoa que vem nos testar, que abaixa o nosso nível, vamos dizer assim, né? A gente alcança, luta, aí daqui a pouco vem aquela pessoa, e sempre a mesma. Pode observar que esse é um ciclo, ele se repete. A hora que você tirar aquela pessoa e conseguir vencer aquela pessoa através da oração, envolvê-la na vibração, e só olhar para ela falando, e se observando, sabe? Sai, não deixa, porque o que é a contaminação espiritual? A pessoa vem, te envolve antes, porque ela já está pensando em você, né? Ela está ou pensando mal de alguma coisa, então ela já te envolve, você já se abate um pouco antes da chegada da pessoa. A pessoa chega, às vezes até você pensa na pessoa sem querer, logo depois ela aparece, até acontece isso. Então, aí ela te abate antes, porque ela é uma energia de abatimento, ela está ainda nessas zonas infelizes e doentias, como diz aqui o nosso querido Emmanuel, justamente no seu quadro aí, muito lindo, né, que nas convulsões de cólera, é uma convulsão. Gente, o que é uma convulsão? Vocês já assistiram alguém tendo convulsão? É um perigo, não tem como controlar. A cólera, ela é terrível. Então, ela vem e te envolve, você já se abate. Aí você já se, nossa, estou meio abatido, o que será isso? Nosso canal se abre, Mariana, a gente cresce na percepção extrasensível.
ali já se, né, protege, escudo, direita, esquerda, meus anjos guardiões, está vindo prova por aí, deixa, sabe, não é bobagem, não é ser mística, sabe, e é ser mística também, porque essa é a mística da ciência espírita, vamos dizer assim, né, poderíamos chamar, tá? Aí a pessoa chega, logo depois, aquele comentário que invade o ambiente, você vê que todo mundo abaixa, sabe? Se você trabalha no escritório, depois que ela passa, parece que todo mundo sonolento, meio cansaço, não é? Às vezes uma pessoa, é uma fala, mas vem com um turbilhão de seres, e pegam os nossos turbilhões também de cólera, e também invadem, e aí sai a triste só consigo mesma, não com ela. Ela é a mensageira da paz, porque como é que a gente aprende a ter paz, Mariana? No caos. Não é em outro momento. Que hora que Jesus dormiu no fundo da barca? Foi na hora da pescaria? Não. Foi na hora que estava todo mundo em paz e que o Tiberíades estava um marzinho bem legal no dia do sol como hoje? Não. Ele veio no dia da tempestade. Tempestade de perturbações do egoísmo, convulsão de cólera, excesso de revolta, paranoia da vaidade, paralisia do espírito, quisto mental do ódio, delírios da ignorância. Olha os adjetivos que usa Emmanuel para essas zonas mentais que se veem em nossa direção. Mas é a nossa tempestade, Mariana. Lembra? Já ele está dormindo no fundo da barca. Deixa eu dormir. Deixa que eu me recolho. Tem um grande pensador que já faleceu ano passado, acho que Peter Spelter, da Sistêmica, amigo de Hellinger. Ele falava isso até nos nossos encontros. Aqui eu me recolho. Fazia assim, e até tapava, às vezes, o peito com a mão, assim, que eu me recolho. Sabe, assim, ou punha o braço. Quer dizer, é a hora que você segura o seu cardíaco. Até criança faz muito isso, faz assim, se encolhe, se guarda aqui, que é onde está timo, nossa glândula emocional, tudo mais. E, venci. Aí à noite você pensa, nossa, venci. Eu não respondi golpe a golpe, palavra a palavra. Ai, que bom, fiz silêncio. Nossa, acolhi, engoli aquilo que apesar de me doer, depois vi que a outra pessoa tem razão. Sabe? E essas são as nossas lutas da grande reforma íntima. Mais outra leitura, irmão Francisco? Não, por enquanto, o que eu tenho aqui é essa, irmã. Tá certo. Então, vamos aí a nossa fala um pouquinho, né, antes de entrarmos, né, que foi o segundo tema de hoje, né? Os sãos não têm necessidade de médico, né? Aqui nós temos 10 afirmações do Cristo para nós. Agora vamos olhar para as afirmações. Faz aos outros, paciência, te humilha, ou seja, se torna menor, né? A simplicidade da criança, né? Você quer o maior? Lembra? Jesus, lembra da imagem, Jesus põe tudo em imagem. Vou aconselhar vocês, como educadora pedagoga, a pegar esse texto e buscar imagens e fazer um texto para você mesmo. Imagens que signifiquem isso que ele está ensinando, para você visualizar, grafar na sua mente e lembrar, Jesus lavando os pés. Se eu não te lavar os pés, não, Senhor, você não pode lavar meus pés, né? Vou lavar seus pés. Se eu não puder lavar seus pés, não terá parte comigo no reino. Então, para ter parte com Cristo do reino, para ter parte na paz, na sabedoria, na grandeza espiritual, eu preciso servir, senão não terei. E aí muitos espíritas, cristãos, evangélicos, xixunoês, tibetanos, etc., estão também no mesmo processo evolutivo, construindo essa arte sublime de ser o melhor de si, de achar o melhor de si. Ama teus inimigos. O Evangelho dá uma saída para nós maravilhosa. Quem é o inimigo e que não me tem como amigo, né, não tem a mim como amigo dele, emite uma energia de desconfiança na minha direção. E eu sou refratário porque eu sinto como antena. É que a gente fala, isso é bobagem. Não é bobagem. Se guarde, respeite, cumprimente com distância aquela pessoa, coloca ela lá, porque ela também não te suporta. Ela tem memórias. Por quê? Ela antipatia à toa? Ela é uma pessoa louca? Não, essas pessoas, principalmente familiares, ela tem algo aí que ficou de vidas pregressas. Aí que vem as causas anteriores, que nos dão paz. Se nessa vida eu não fiz nada, o mais mínimo para essa pessoa, aí as causas anteriores é um bálsamo. Bom, eu fui protagonista desse mal, não, há outra vida. O princípio da pluralidade das existências, que existe desde os tempos imemoriais, é imbatível na terapêutica pessoal, individual, no combate a nós mesmos, na escalada do nosso processo evolutivo
Mento eletromagnético, diria André Luiz. Vamos lá. E aí, perdoa 70 vezes 7, então, aquilo lá que a gente falou, né? Pensa nisso com carinho, guarda a frase, sabe? Faz as imagens, leva para você isso. Lembra esse raciocínio dos 3 momentos que eu estou aqui na Terra. Olhe, procure sempre. O livro dos Espíritos precisa estar na nossa cabeceira, sabe? Busca o tema, né? Você vai no índice, tem um tema, todos os temas que você precisa para esclarecer você, né? Nós estamos aí já caminhando praticamente para o nosso final, então vou passar a palavra para você, Francisco, né, para fechar, e aí nós vamos começar a prece, está perto de começar a prece, né? Você pode fazer o fechamento, eu faço também, e damos início à prece. Um beijo grande para todos, até já. Então, queridos amigos, então, o que a irmã abordou hoje? Planeta hospital. Então, o que nós temos que ter em mente? Que somos todos doentes. Pode ser não doente físico, mas certamente doente da alma. Eu vou me desesperar, vou me arrancar os cabelos por causa disso, eu quero sair daqui curado, quero ser... Calma, nós temos ainda um infinito dos tempos para a nossa cura, não é? Então, nós estamos indo de, sabe lá, quantas reencarnações, sempre patinando no mal, sempre repetindo os mesmos erros, né? Agora, nós estamos diante de uma abençoada doutrina que nos explica por que isso está acontecendo, por que nós somos assim, por que nós erramos, né? Isso o que é? São reflexos do que nós plantamos no passado. Então, estamos colhendo hoje. Então, vamos hoje plantar coisas boas para colher coisas boas no futuro. Então, vamos aproveitar essa nossa estadia nesse planeta, aprendendo, se curando, esforçando-se para se curar, né? E assim, vamos, então, nos aproximando de Jesus, para caminhar com Jesus, né? Na paz interior, do dever cumprido, daquele que foi planejado por nossos tutelares, né, em termos de aperfeiçoamento da nossa alma. Então, que a gente atingiu minimamente um objetivo. Então, é isso aí que eu queria dizer. Agradeço a participação de todos. Contamos com vocês semana que vem. Tenham todos uma boa semana e um bom fim de semana também. Obrigado. Um abraço a todos. Um beijo no coração. Sim, queridos. Então, nós vamos chegando aí, né, aos nossos momentos de prece. Vamos preparando, prepara. Se você não está conosco agora, pode nos ouvir no outro momento. Vamos fazer essa vibração tão bonita pelos invasores e os invadidos, né? Então é importante esses dois polos de todas as lutas, né? O são e o inferno. Por quê? Né? São dualidades, parecem dualidades, né? Mas o são, na luz, tem luz para dá-la ao enfermo. Tem a cura, curado para curar. Recebeu para dar. Em tudo é uma moeda com 2 faces, não esqueça disso. Né? Tem o que invade, o que é invadido. Na relação de conflitos, existe a coparticipação, existe a cocumplicidade, existe, né, a cumplicidade de ambas as partes, existe todo um movimento que escapa às nossas percepções de hoje. Mas, como nos ensina aqui, qual a causa que leva o homem à guerra? A nossa inferioridade ainda espiritual, a satisfação das nossas baixezas, das nossas paixões, perdão. Os povos na barbárie não conheciam senão o direito do mais forte, e por isso que a guerra é para eles um estado normal. Na medida em que o homem progride, ela se torna menos frequente, pois ela evita as causas.
E quando é necessário, ele sabe aliar a ela o sentimento de humanidade. Né? Que bonito. Não é mesmo que às vezes quando ela é necessária, olha o que ele diz aqui, né? Ela vai desaparecer um dia da Terra? Ele diz sim, vai desaparecer da Terra um dia. Né? E é por isso que nós estamos orando hoje. Trago para vocês, então, aquela tradução iniciando a nossa oração da Ave Maria, que Pavarotti trouxe, o Bono Vox do vocalista, o 2, aquele grupo de banda, né? São dois mundos tão diferentes, mas que se uniram em determinado período de vida, antes da partida aí, né? O grupo irlandês. Então ele faz a seguinte tradução. Vamos erguendo os nossos pensamentos a Maria, porque ele começa abrindo e cantando para a Mãe Santíssima, né? Maria, gracia plena, o Senhor é contigo, Dominus contigo, né? O domínio, o Senhor que domina, o Senhor de todas as coisas, Ele é contigo. Vejam que frase maravilhosa, Deus é conosco, ó Senhor, que essa frase ímpar maravilhosa, que foi endereçada à Ave Maria, ao cântico de Mãe Santíssima, de Maria de Nazaré, que trouxe para nós Jesus menino, Jesus adolescente, aprendiz, Jesus homem, Jesus capaz de renúncia, Jesus capaz das dores, Jesus capaz de dar a nós o reino, de mostrar um Pai de amor esperando por nós, que já está em nós, que já é em nós. Erguemos os nossos pensamentos pela Rússia e pelo país invadido. Vamos pensando nas imagens que podem ter vindo pela internet. Aquela imagem que saiu e que choramos frente à criança, o menino, que vê, né, o fogo pegando e talvez atingindo a sua família. Quem não chorou com aquela imagem tão forte, ele batendo a cabeça e chorando, e sim, sabe, procurando o ar e querendo, dizendo o que para nós, não é verdade? Então, Maria, Mãe Santíssima, nós pedimos pela Rússia, nós pedimos pelo país invadido, nós pedimos por todos que estão sofrendo, morrendo, dando a vida. Então, o Bono Vox faz uma tradução maravilhosa e diz no Cântico da Ave Maria, Mãe, os maus fazem tanto tumulto, Mother, ele fala, né, Mãe, os justos ficam estranhamente quietos. Então, nesse momento, nós nos unimos em prece, não estamos quietos, estamos em uma ação espiritual, fluídica, posicionada. E quando nos perguntarem, teremos a coragem moral de falarmos sobre a paz e que este é um tempo que já não deveria estar mais entre nós. Ó Deus, ó Mãe Santíssima de onde esteja, põe em teu colo todos aqueles que estão tombando nesse instante. Sem sabedoria, todas as riquezas do mundo nos deixam pobres à noite. Ou seja, dormimos, não sabemos se vamos continuar amanhã. E a força não é nada sem a humildade. Sua fraqueza, uma doença incurável. Que forte, né? E a guerra, ou seja, os humildes que podem se levantar em força, em luz, em grupos de esclarecimento, de pacificação, oração, prece. Aqui nos colocamos junto a essa egrégora que ora, Senhor. Essa egrégora da grande colônia de nosso lar, da grande colônia de Sacramento, Minas Gerais, Euripídio, Barçanufo, das colônias que tem em cada município, dos centros de força e de luz que estão em cada bairro, porque sabemos, ó Deus, que os bons espíritos nos guiam, nos guardam e sabem de todas as coisas. Sua fraqueza é uma doença incurável. A guerra é sempre a escolha daquele que não tem que lutar. Ave Maria, Mãe, ele termina a frase dizendo, Deus é em ti, Senhor. Deus está contigo, o Senhor é contigo, Senhor. Que essa frase fique em nós hoje, que a nossa oração resplandeça no nosso coração, que nós possamos dizer, Ave Maria, cheia da plena graça, derrama a tua luz de mãe, maternando a paz no coração dos povos que guerreiam, lutam, destroem, nos lares, entre famílias, entre sistemas de irmandades, entre países e povos, entre raças e individualidades. Oh, Mãe,
agradecemos a FEAL, agradecemos a Rádio Boa Nova, a TV Mundo Maior, ao Espírito Angeluísa, a todos os encarnados e desencarnados, a todos os bons espíritos que nos proporcionam este momento de prece. Que assim seja. Você acompanhou Caminhando com Jesus, com Irmã Eliana e Ana Ariel.